Olá você, seja muito bem-vindo no canal Caos de seu Alonso José Silva. Eu quero pedir você que inscreva aí no canal, se acaso você não inscreveu ainda, deixe o seu joinha, gostei ou não gostei, tá bom? Pois é, hoje eu vou contar para você o caos do bebo cagado. Eu fui criado no Rio do Peixe, onde hoje é Doverlândia, e naquela época eu era moleque novo e a cidade era um povoadozinho bem pequeno. E eu era pequeno na época, mas já lembro muito bem que as pessoas da região, quando era final de semana, principalmente dia domingo, ia lá para esse povoado para passar o final de semana, divertir, porque não tinha outro lugar para ir, a opção, não tinha outra opção, tinha que ir para Currutela, como dizia naquele tempo. E quem gostava de uma cajubina ia para os botecos e enchia a cara de cachaça. Outros ia com a família para casa de um amigo, jogar a conversa fora, lá almoçava, às vezes até jantava, porque naquela época a vida era muito folgada e então as pessoas costumavam naquele tempo passear nas casas dos vizinhos, final de semana, feriado, e o povo naquele tempo era feliz e não sabia. Tinha pessoa que era tão feliz que bebia cachaça até cagar na calça. E eu lembro que meu pai tinha uma fazendinha na beira do rio, na margem do Rio do Peixe, onde nós foi criado. E lá meu pai plantou um pé de gameleira e esse pé de gameleira tá lá até hoje, permaneceu até hoje. E hoje ele é uma árvore bem grossa, bem copuda. E esse lugar lá onde nós foi criado, hoje pertence a uma irmã minha. E naquele tempo, esse pé de gameleira era ainda bem pequeno, mas um pequeno que já tinha copa, que dava para as pessoas sentar lá debaixo dele, lá na sombra, contar caos, jogar a conversa fora, e enfim. E aí, rapaz, sucedeu que um certo dia escurecendo, minha mãe saiu no terreiro e avistou um homem montado no cavalo, debruçado na cabeça do arreio e com os dois braços despendurados, um de um lado e o outro do outro, do pescoço do cavalo. E minha mãe ficou no medo danado daquele homem. Meu pai não estava em casa, meu pai estava para a fazenda. Meu pai era carpinteiro, na época ele vivia fazenda em fazenda, trabalhando para os fazendeiros de carpinteiro, fazendo casa, outra hora mexendo com outra coisa de carpintaria. E então, nesse dia, nessa noite, ele não estava em casa. E aí eu lembro direitinho, como se fosse hoje, minha mãe falou assim: Alonso, atravessa o rio e vai lá na casa do compadre Martim. O seu Martim e a dona Júlia eram vizinhos de meus pais, eles moravam do outro lado do rio. Inclusive, eles eram compadres, porque seu Martim mais dona Júlia era padrinho do meu irmão Idelfonso. Eu digo era, porque já faz alguns anos que seu Martim e dona Júlia faleceu. Pois é, então seu Martim, a minha mãe falou para mim assim: vai lá na casa do compadre Martim e fala para ele vir cá, que tem um homem montado a cavalo debaixo do pé de gameleira. E aí eu regacei a calça, atravessei o rio e fui, chamei o seu Martim. Falei: ô seu Martim, minha mãe disse que é para o senhor ir lá porque tem um homem montado a cavalo lá debaixo do pé de gameleira e ela está com medo. Aí seu Martim veio, eu vim mais ele, e
Aí ele foi lá ver o cidadão, tomou uma água aqui com a garganta meio seca. Aí ele conheceu o danado do homem, do cidadão lá. E eu não vou citar o nome do cidadão por respeito à família dele. Mas o seu Martim falou para minha mãe, o cidadão estava todo cagado. E veja você como o respeito era tão grande naquele tempo, naquela época. Seu Martim não falou para minha mãe de jeito nenhum que o cidadão estava cagado. O homem estava bêbado e cagado. Porque se ele falasse para ela que ele estava cagado, aquilo era uma imoralidade maior naquela época. Quando se tratava de bosta, que a pessoa tinha cagado, não podia falar de jeito nenhum. Aí ele falou para minha mãe, falou, ó comadre, não precisa da senhora ficar cismada não, que eu conheço aquele cidadão, eu conheço aquele homem e falou o nome do homem. Ele não faz mal a ninguém, ele tá é bêbado. A hora que ele me orar da pinga, de certo ele vai embora. Mas aí o compadre Martim ficou um bom tempo lá, mais minha mãe. E aí depois a dona Júlia, a comadre Júlia, falou para minha mãe assim, falou, comadre, Martim falou que o homem estava todo cagado. Você vê, né, rapaz, como que era o respeito naquele tempo. Mulher com mulher podia falar, mas o homem não podia falar para a mulher que tinha visto um homem cagado ou ouviu um homem cagando, uma coisa assim, uma coisa semelhante. Pois é, e aí eu não lembro bem o final da história, mas de certo, quando mais tarde, quando ele melhorou da pinga, de certo, de certo ele foi embora, né? Pegou a rédea do cavalo dele e foi embora, de certo.